que eu entendo assim? Tudo isso que o seu Mauro falou, a gente esbarra sempre numa situação que até seria interessante o doutor Jordano estar aqui. Mas como me regularizar? Como acessar a esses benefícios, talvez desse financiamento? Porque hoje na Amazônia, principalmente, o produtor rural ele corre para um lado, corre para o outro. Quando ele vai regularizar um CAR, o CAR dele apresenta alguma irregularidade, ele fica pelo caminho, aí ele vai com o PRA e fica pelo caminho, porque a imensidão do Estado, dos estados, a questão até da inoperância também, das situações da administração pública. Aí ele vai para o ITERPA para se regularizar, ou para o INCRA, ou para o órgão lá. E isso as políticas públicas vão aumentando, vão começando a tomar corpo. E agora chega o rastreamento, e aí a gente fica nessa peleja, vamos dizer assim, né, São Mauro? Sendo cobrado de uma ponta, a produzir sempre mais, sendo cobrado de outra ponta a nos regularizar, porque a gente presencia muito aqui produtores que passa 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos ali, produzindo um boi, e quando chega na hora de vender, que ele acha que ele está tudo ok, ele esbarra num PRODES, numa regularização, num problema que nem ele sabia, e ele passa a ser travado no frigorífico. O frigorífico não pode comprar mais, não por culpa do frigorífico, isso é sempre muito, muito importante a gente ressaltar isso. Existe um TAC da carne, existem obrigações que os frigoríficos têm que assumir, têm que cumprir, e caso o frigorífico não cumpra, ele pode sofrer várias punições, até o cancelamento dos seus alvarás. Então, é importante a gente desmistificar isso, não é culpa do frigorífico. Então, deixa eu tentar colocar ele aqui, senão a gente volta para a pecuária. Então, assim, não é culpa do frigorífico, mas aí, quando o produtor rural passa esses 3 anos tentando produzir um gado de qualidade, quando ele, enfim, consegue, seja da forma intensiva ou extensiva, ele chega ao frigorífico travado, mas o boi dele está pronto. Então, ele muitas vezes chega para a gente com aquela urgência, aquela necessidade: doutor, eu preciso destravar o meu nome está travado no frigorífico. E quando a gente vai ver, é um PRODES, algo muito pequeno. E a questão do PRODES, que eu falo que hoje é um dos maiores gargalos, depois se a gente não conseguir falar com o doutor Jordão hoje, eu vou trazer isso, mas o PRODES, eu sempre falo que aqui no escritório eu não pego essa área porque é praticamente impossível de se resolver. Mas hoje, o governo do Estado e a própria União vem criando, vem maturando uma solução aí, que nos próximos dias a gente vai apresentar, e que eu acho que aí sim nós teremos a solução da questão do PRODES. Então, eu nunca vi com tanta clareza uma possibilidade real de se resolver a questão do PRODES. Mas isso aí a gente vai tratar depois com o doutor Jordão. Mas aí, a questão da regularização, cria-se um pacote que é praticamente impossível do produtor transpor aquele pacote. Que quando a gente pega a propriedade dele, ele tem um embargo e uma multa de 10 anos, 20 anos, que muitas vezes até prescreveu e está lá no órgão ambiental para analisar e ele nunca analisa. Ele tem lá um PRA que está para ser analisado e não se analisa. Ele tem lá um CAR que está para validado e não se valida. Mas muitas vezes também a gente tem aqui que fazer, seu Mário, uma meia-culpa no sentido de que também muitas vezes falta um pouco de nós, produtores, esse conhecimento. Eu sempre digo que nós somos, no Brasil, produtores rurais imbatíveis da porteira para dentro, mas da porteira para fora, o produtor rural não procura aquela orientação, ele recebe, a gente tem visto muito, ele chega no frigorífico com aquele boi para vender e é negado aquela compra, porque existe uma restrição,
E aí ele fica esbravejando, muitas vezes em grupo de WhatsApp, xingando, e vai procurar outros frigoríficos, e por vezes ele acha outro frigorífico. É importante dizer isso também, que existem frigoríficos, existem indústrias que não são signatários do TAC da carne, e ainda existe algumas que ele consegue, de certa forma, vamos dizer assim, bem entre aspas mesmo, burlar aquela questão, mas é algo que vai alcançar os demais, então não adianta o senhor achar que porque hoje o senhor consegue vender ainda algum, que isso vai ficar eternamente. A gente tem duas situações que encurralam a gente, que é, primeiro, uma pressão externa muito grande, principalmente no questão do mercado da carne. Muitas dessas obrigações que hoje nós, produtores rurais da pecuária e da agricultura também temos que nos atentar, vem muito de uma exigência do próprio mercado. A exemplo, nós temos o boi China, hoje nós tivemos 38 plantas novas abertas, e aqueles bois eles têm que passar por um acabamento diferente, uma idade diferente, uma seleção diferente. Então, são situações, e também temos situações, por exemplo, a União Europeia, muita gente não sabe disso, vem discutindo lá eles chamam de deflorestamento, né, deflorestação, pacote de medidas para parar de comprar gado de áreas com restrições. Isso força com que o governo cobre da gente. Mas hoje a nossa única crítica que a gente faz, não a única, são várias críticas, mas um pedido que a gente deixa aqui em nome dos produtores rurais, aos próprios governantes, nos ajude a transpor essa barreira. Eu entendo que os governos, e aqui quando eu falo os governos, eu sempre falo bem claramente que eu me refiro aos últimos 30, 20 governos. Historicamente, a gente não teve uma política do agro, principalmente na Amazônia, de forma a resolver o problema. Eu uso muito a frase enxugar gelo. Cria um programa, faz um boom danado, um auê danado, e aí ele não chega ao final. Aí o exemplo, Código Florestal, que já vamos aí com 10, 20 anos desse Código Florestal, que tem muitos pontos que eram muito interessantes que ainda não foram implementados, a exemplo, o PRA. Então, hoje, o que a gente precisa, e aqui eu falo, deixo até uma solicitação que a gente fez até na reunião passada, a gente vai ter a COP30. A COP30 é uma excelente oportunidade de um trabalho muito bonito, mas a quatro mãos. Nós temos que ter orientadores como o seu Mauro Lúcio, que é um profundo conhecedor da pecuária, de como ganhar dinheiro na pecuária, como intensificar, mas nós também precisamos de um trabalho a quatro mãos de um governo que nos dê condição. Porque não adianta hoje eu querer. O grande gargalo nosso eu ouvi o seu Mauro, eu aceitei as ideias dele, eu quero ter ele como exemplo, eu quero implementar o modelo que ele vai me ensinar, mas no primeiro passo eu vou esbarrar numa barreira governamental que eu não vou conseguir transpor, porque foge do meu controle. Mas hoje a notícia que a gente quer deixar também nessa live é que falta um pouco de conhecimento e falta um pouco de ação também desse produtor, porque as saídas existem. Eu repito o que foi dito até pelo doutor Raul Protásio, que é secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado do Pará, na reunião do último dia 6. O produtor rural, muitas vezes, ele só vê a porta de entrada do problema. Só vê o porquê que ele entrou no PRODES, entrou no meio ambiente, no embargo. Mas hoje existem portas de saídas. Logicamente que alguma dessas portas o produtor rural vai ter que fazer algumas concessões, algumas adequações. Mas a conta, seu Mauro, que eu gostaria de fazer com o senhor é justamente o seguinte, a pergunta que eu acho que é uma pergunta crucial. Na experiência que o senhor tem de Amazônia, principalmente, se hoje, vamos pegar um exemplo, eu tiver uma propriedade de 100 alqueires, produtiva, de abertura, e na regularização fundiária, eu tiver que me adequar, porque hoje o que o produtor rural mais abomina ouvir, e eu não tiro a razão dele, é chegar para ele e falar, dos 100 alqueires que você tem, você vai ter que abrir mão de 20 alqueires para deixar regenerar. Mas vamos imaginar que isso aconteça, numa propriedade de 100 alqueires de abertura hoje, para mim fazer um acordo, seja via Ciflor, seja via PRA,
eu tenho que regenerar 20 alqueires daquele capim, deixar virar mato. Vai me sobrar 80 alqueires. Seu Mauro, eu com uma escritura, quanto mais esses 80 alqueires escriturado e regularizado pode produzir a mais do que esses 100 alqueires irregular. Acho que essa conta que o produtor tem que começar a fazer. Ele vai fazer uma concessão, ele vai abrir de parte da sua propriedade, mas aí ele vai ter uma propriedade regular, que ele pode acessar os bancos, e aí ele colocando em prática o que pessoas como o seu Mauro têm no Sinar, quanto eu vou potencializar a minha pecuária. Então, vale a pena, seu Mauro, eu dar um passo atrás, me regularizar, logicamente, com a ajuda dos governos, para depois eu avançar com mais força? Doutor Vinícius, eu quero, antes de te responder, da gente falar isso, eu quero te fazer uma pergunta. Por exemplo, você mora em Canaã, Paraupebas, essa região aí, atua muito em São Félix do Xingu. São Félix do Xingu tem o maior rebanho do Brasil, uma região com aptidão para pecuária fantástica, pode ter igual, mas melhor não existe que é São Félix. Quantas pessoas, da sua posição, advogados, pessoas informadas, trabalha em São Félix para levar conhecimento para os produtores lá? Quantas vezes você já viu em São Félix ter eventos para levar informação para as pessoas, principalmente nesse quesito ambiental, que não fosse coisas para poder ir prejudicar o produtor ou para levar multa ou levar alguma coisa para embargar ele. Levar eventos informativos, pessoas que vão com informação. Quantas pessoas o senhor acha que tem igual o senhor trabalhando lá? É uma pergunta, seu Mauro. Eu não vejo essas pessoas. Hoje a gente tem, dentro de São Félix, aqui a gente tem que reconhecer também, valorizar o secretário de Meio Ambiente, doutor Sérgio. Ele tem tentado fazer esse trabalho, é uma pessoa que aqui a gente parabeniza ele, mas assim, o alcance dele é limitado. E eu dou o exemplo da Curupira, do governo do estado. Do ano passado. Eu lembro que foi dia 14 de fevereiro de 2023, chegou um aparato lá em São Félix que eu nunca vi daquele jeito. Eu até fui lá, fui recebido pelo coordenador da Operação Curupira do governo do estado do Pará, fui muito bem recebido, e a pergunta que eu fiz foi essa: cadê o ITERPA? Cadê a área de regularização das SEMAS? Cadê um mutirão de validação do CAR? Porque só repressão não vai resolver. E o governador Helder, falando aqui do Pará, ele fala nas entrevistas dele algo que eu concordo profundamente. Concordo. Que ele fala que só comando e controle não vai resolver. Isso é fato. Isso. Então, hoje nós estamos aqui na Amazônia justamente esperando essa regularização. Porque os próprios governantes já entenderam que só com comando e controle, entenda-se, repressão, multa, auto-infração, não vai ter. E respondendo a pergunta do senhor, eu não participo, nunca participei de uma reunião oficial de educativa, de ensinar o caminho para resolver. Pois é. Então, por isso, a falta de informação que existe, ela é muito grande. O produtor, ele não consegue ter acesso. Por exemplo, você viu discutir-se sobre rastreabilidade e coisa. De que maneira que isso vai chegar lá no produtor, que na raiz, eu digo no cara que está lá no dia a dia, no pequeno. Ou seja, não tem comunicação. Aquilo que não tem clareza, doutor, é muito complicado das pessoas aceitarem. O que não é claro, o que não é limpo, as pessoas entenderem do processo, né, é muito difícil. Então, assim, esse nível de informação, esse trabalho que você faz, de levar lá, de ter acesso ao tanto de gente que você tem, entendeu? Você tem acesso a muitas pessoas e tudo. Então, assim, você precisa agora participar um pouco mais do mundo de cá, ou seja, dessa parte dos governos, dessa parte dessas reuniões. Eu
eu era presidente do sindicato, eu e o Jordan, e nós participamos de todas um grupo de trabalho do Ministério Público Federal nessa época do TAC, para poder falar, olha, não dá tempo de fazer o CAR dessa maneira. Eles põem datas que são impraticáveis. Então, quem sabe a realidade, o que acontece lá no campo e coisa, somos nós vivemos lá, entendeu? A gente sabe como que essas informações chegam e, na maioria das vezes, truncadas. E eu vou te falar, tem muita gente, doutor Vinícius, que ganha vendendo a dificuldade aliás, ele espalha a dificuldade para ele vender a facilidade. Então, tem, às vezes, um nível de informação que a pessoa está levando para ela tirar vantagem. Então, assim, o cara que tem um boi, que ele fica, igual você falou, 3 anos, para na hora que ele chegar no frigorífico, aí não tem como vender, o frigorífico não aceita, mas tem pessoas, é, é, tem pessoas que ficam vendendo facilidade, fazendo a coisa. Então, assim, nós precisamos realmente, né, levar uma informação de qualidade. Agora, nós, por os dois lados, tanto levar informação de qualidade para lá, como também trazer para o governo. Por exemplo, não é só a gente pegar e é só o executivo, não vive só do poder executivo. Nós temos o poder legislativo. Ou seja, um Estado que o Pará, você tem essa parte mineral, que é muito grande, né? Tem fatura muito, mas que não deixa praticamente nada, porque é tudo para exportação, né? Então, assim, o retorno é muito pequeno. Tirou tirou esse minério fora, o Pará, a aptidão é do agro. A pecuária movimenta muito, é muito grande. E nós não temos, né, uma parte agrícola na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. Aqui. Então, nós precisávamos de ter um grupo para poder nós estar levando informação para essas pessoas do que acontece. Né? Então, nós precisamos de ter essa troca. Assim como não chega a informação direita lá no campo, tá certo? Também não chega uma realidade, uma informação certa dentro da Assembleia Legislativa. Então, e há uma desconexão geral. Então, nós precisamos de trabalhar melhor isso, nós precisamos de trabalhar lideranças, trabalhar pessoas para que realmente consiga a fazer. Isso não dá para ser uma pessoa só, isso tem que ser uma rede, porque o Estado é muito grande. Né? Então, nós precisamos de fazer algo que, olha, nós precisamos de consertar o que nós vamos fazer, vamos levar informação de qualidade, vamos falar do problema, qual que é o volume do problema, não só, né, no executivo, mas levar para o legislativo, ele entender também daquilo ali, do potencial que o Estado tem. Por exemplo, eu vou falar para você uma coisa que eu acho um absurdo. Por exemplo, nós temos muitas fazendas com déficit de reserva legal. Ou seja, no Código Florestal, né, por exemplo, você citou essa fazenda de 100 alqueires e tal, se essa fazenda de 100 alqueires, o desmatamento dela, a abertura dela for anterior a julho de 2008, ou seja, o Código Florestal, né, dá toda coisa para ela compensar. Se os 100 alqueires dela for de alta produtividade, uma área aí de terras boas, de terras de alta produtividade, ela pode compensar em outro lugar. Então, nós temos muitas fazendas desse jeito, né, que ela é preferível fazer a compensação do que fazer o reflorestamento, né, ou o abandono dessas áreas para regeneração. Então, não é justo um Estado que tem praticamente 70% do território dele em floresta ter que ir pagar para outro Estado para poder fazer compensação. Ou seja, nós temos unidades de conservação, essas áreas, que poderiam estar fazendo a compensação dessas áreas abertas. Né? Então, assim, quando você fala nisso,
a parte mais assim de ambientalista, essas pessoas, elas acham o contrário, não, que esse não é o papel de unidade de conservação. Bom, esse é o entendimento deles. Agora, quem vai falar se pode ou não é quem faz a lei. Então, se você chegar na Assembleia Legislativa, mostrar, não tem porquê um Estado igual o nosso, com esse tanto de floresta, e ter que pagar os produtores, o dinheiro sair do nosso estado e ir para outro. Entendeu? Sendo que essa renda poderia ficar aqui. Unidade de conservação, para poder manter ela, beleza, ela também tem um custo. Ou seja, então o Estado, se ele recebesse isso como fazer compensação, ele conseguiria ter um dinheiro até para manter melhor essas unidades de conservação sem estar pesando o cofre do Estado. Isso é tudo de que maneira que você leva a informação para o Poder Legislativo, porque é lá que você tem condição de mudar, é no Poder Legislativo. Se tivesse uma legislação só do Estado, você consegue aqui, mas se tiver que ser uma legislação a nível nacional, você pode fazer. Poxa, um Estado, o Pará, deve ter essa parte de exportação de minério, ele deve ser o segundo ou terceiro a ajudar no PIB, né, na exportação do país. Mas isso aí não volta nada em imposto para dentro do Estado. Ou seja, nós precisamos de usar essas moedas, o tanto que nós estamos ajudando ao país, à federação, né, e somos sacrificados, então nós precisamos de negociar isso também. Só que nós precisamos de levar informação de qualidade para os nossos políticos. Nós precisamos de fazer um trabalho desse jeito. Então, falta essa organização, levar a notícia boa para... Boa não, a verdade, né? O que tem que ser feito. Então, por exemplo, de tudo isso que está acontecendo, desde 2009, as pressões ambientais, todas elas só vêm aumentando. E por que disso? É porque o desmatamento continua. Se nós não tivéssemos desmatamento, não tinha nada de rastreabilidade, não tinha nada disso aí. Então, nós precisamos também de saber e de entender que o desmatamento ele está nos causando isso, essa pressão. E o que acontece, você sabe disso mais do que eu, essas áreas não têm documento, não tem nada, então não consegue realmente pressionar quem está fazendo o erro. Aí quem que pressiona? É que tem. Os justos pagam pelos pecadores. Ou seja, aqui nós somos visíveis, nós temos carro, nós estamos fazendo tudo. Ou seja, toda hora que vem alguma coisa, agora é rastreabilidade. Quem que vai fazer? Só esses que estão ali certos, que já estão trabalhando. Então, nós precisamos, o que a gente precisa de mudar também é isso aí, né? Acho que essa questão do desmatamento ela tem que ser resolvida, né? Nós não podemos... E você sabe que comando e controle tem pouca eficiência e é o seguinte, queira ou não queira, isso tem dado muito dinheiro. Então, vale a pena o risco. As pessoas, tem muita gente que acha que vale a pena correr o risco. Então, nós não conseguimos fazer essa questão só pelo governo de parar com esse desmatamento. Nós vamos ter que fazer ações diferentes, porque o desmatamento ele prejudica a quem está certo. Porque se ele fosse prejudicar diretamente quem estivesse fazendo mesmo o desmatamento, não tinha problema. Mas ele vem prejudicando quem está fazendo o serviço certo, tá?